bem, agora são 12 horas e 15 minutos. Vamos dar início à entrevista com o candidato a prefeito de Arcos, Claudenir José de Melo, professor baiano, dentro daquela proposta da Rádio Cidade de ouvir os dois candidatos. Através de sorteio, com a presença dos representantes dos dois candidatos, ficou acertado que no dia de hoje, dia 18, seria a vez de Claudenir José de Melo. No próximo domingo, aliás, no próximo domingo, dia 25, teremos aqui a presença de Denilson Teixeira dentro do programa Debate. A regra definida, 3 minutos para a apresentação do candidato e depois perguntas do pessoal da mesa, do pessoal aqui da bancada. Então vamos começar. Quero agradecer mais uma vez o candidato pela sua participação. Deixa eu me posicionar aqui, que é muito... É tantos mouse aqui que às vezes eu fico meio perdido aqui. Essa aperta para mim do lado aí. Agora sim. Então nós vamos começar 3 minutos, Claudenir, para sua apresentação inicial. Muito obrigado por atender o convite e estar falando aí com a população de Arcos. 3 minutos. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar toda a bancada. O Tadeu, o Lécio, né? O Dimas, o professor Gilberto, parabenizá-los, né? Os professores pelo Dia do Professor. E aproveitar também, cumprimentar o meu vice-prefeito, Dr. Sérgio Vilela, que hoje é dia do médico. Em nome dele, cumprimentar todos os médicos, né? Dr. Roberto Dias, Dr. Sebastião e todos os médicos da cidade, inclusive meus filhos, né? Dr. Raul e a doutora Rúbia. E hoje é uma oportunidade que a gente tem de estar comunicando com a população. E ser prefeito é para 2 coisas: cuidar da cidade e cuidar das pessoas. E é preciso, para fazer isso, é preciso ter investimentos, é preciso gerir bem o dinheiro público. Senão, não tem como fazer. Qualquer um de nós 5 aqui, qualquer cidadão arcoense sabe das necessidades de Arcos. Sabe quais que são as carências, o que precisa. Agora é buscar recursos para fazer isso, para atender essas necessidades. O que a gente vai estar discutindo aqui, falando muito, é que sobre despesas. O município de Arcos está com muitas despesas. Ele tem 108 cargos comissionados atualmente. Tem contratos, 208, são 1.656 funcionários. Só com despesas, com comissionados, são R$360 mil por mês, juntando cargos sociais. São 11 secretarias, R$110 mil por mês. O secretário aqui em Arcos, né, ganha em torno de 8.200 e poucos reais. Então, essas despesas, com essa folha inchada, essas despesas com empresa de coleta de lixo altíssima e jardinagem que dá na casa de uns 400 e poucos mil reais. Isso come qualquer orçamento. Então é por isso que durante os 4 anos não chegaram as obras. Não chegaram devido a esse custo, essas despesas altíssimas. Em Arcos não está faltando dinheiro. A Arcos tem uma arrecadação em torno de 10 milhões por mês este ano. É uma boa arrecadação. Mas com essas despesas altíssimas, aí fica inviável a realização de obras, ainda mais que não está chegando o dinheiro do governo estadual ou federal. Muito bem, vencido então a apresentação, os 3 minutos do candidato professor baiano, vou começar a passar para a bancada, que tem até 1 minuto para formular a pergunta, e o candidato tem até 2 minutos para responder. Isso não quer dizer que ele precise utilizar os 2 minutos que lhe é de direito, caso ele queira aproveitar o número maior de perguntas. Lécio Rodrigues, sua primeira pergunta, você tem até 1 minuto para formular a sua pergunta ao candidato. Vamos lá. Primeiro, quero cumprimentar o baiano. Boa tarde a todos os ouvintes novamente.
Baiano, eu gostaria de questionar, eu sei que às vezes não é culpa do candidato, mas a gente vê uns planos de governo, né? Inclusive o seu, eu tive a oportunidade de dar uma olhada. Se a gente colocar valor nesse plano de governo, poderia ficar aí uns 10 anos mais ou menos, com orçamento sem outro tipo de despesa, que seria inexequível, não seria possível de se realizar, né? Então, é lógico que isso é uma falha de legislação, porque quando você entra com o pedido de registro da sua candidatura, você apresenta um plano de governo. Gostaria de saber de você o seguinte: esse plano de governo é só para ganhar a eleição? Ou tem um fundo de verdade? Como arrumar recurso para executar tudo isso aí? Se você assume o compromisso com a população nesse momento de cumprir 100% desse plano de governo. Muito bem, muito bem. O Lécio formulou a pergunta. Agora nós passamos a resposta ao candidato, que tem até 2 minutos para responder. O Lécio já participou de eleição. Você elabora todas aquelas necessidades da população e depois você elenca prioridades. Eu elaborei um plano de governo para apresentar à Justiça Eleitoral, mas depois que eu tive conhecimento recentemente dessa folha de pagamento de 108 cargos comissionados, vou repetir, esses valores enormes, nós vamos ter que elencar prioridades. E a nossa maior prioridade do programa de governo vai ser a área de saúde, que é o que a população mais carece. A população anseia pelo CTI. Para funcionar um CTI, é mais ou menos uns R$250 mil por mês, em parceria com a Santa Casa, mas se não colocar dinheiro, não vai funcionar. O bloco cirúrgico está em fase final de conclusão, mas só Paredes não vai fazer cirurgias. Nós fizemos muitas cirurgias, tanto no São José quanto em parceria com a Santa Casa, no governo passado. Mas se a gente cortar esses cargos comissionados, que eu acho que, vamos dizer que pela metade, o número de secretaria diminuir algumas, vai sobrar dinheiro. E buscando dinheiro fora para outras obras maior. Então, programa de governo, são aquelas necessidades da população. Mas vamos priorizar. Saúde é colocar remédio na Fumusa, é fazer cirurgias em Arcos em várias especialidades, é renovar a frota de veículos, principalmente da saúde, que está em péssimo estado. Essas serão as nossas prioridades. Muito bem, volta a palavra ao Lécio. 2 perguntas por consecutiva para o pessoal da bancada. Lécio, você tem a palavra. Você fala, Baiano, eu já tinha ouvido, essa semana eu ouvi a sua entrevista aqui, né, com relação ao número de cargos de confiança. Mas que não é muito diferente da sua época, não. São 10 secretarias que existiam e 10 secretarias que existem hoje, né? Eu, às vezes tem um que eu não sei. Mas a questão é o seguinte: a gente sabe que uma coisa importante é a composição da equipe, né? A gente sabe que você teve alguns problemas, nós não estamos aqui para discutir o passado, mas sim discutir o futuro. Nós sabemos que você teve alguns problemas, né, com grande parte da sua equipe, né, que também ou estão citados em algum processo ou estão respondendo processo. Caso você seja eleito, como que você vai compor essa equipe? É por mérito ou é por quem está aliado na campanha? Como que será composta essa sua equipe para uma próxima gestão? Muito bem, muito bem. Vou pedir ao candidato que por favor aguarde eu passar, porque hoje eu estou sozinho aqui, candidato. Então eu preciso de zerar o cronômetro aqui, mas será dado o tempo ao senhor de 2 minutos. Agora sim, só tem 2 minutos para responder. Muito boa pergunta. Eu sofri na pele problemas que todos sabem, né? Por motivo de equipe mesmo, né? De fazerem coisas, são muitos funcionários, acabei de dizer agora, e pessoas que de repente fizeram coisas e para se sair bem acaba jogando nas costas do prefeito, que é o mandatário maior. Eu estive raciocinando muito sobre essas eleições. Eu já fui prefeito 2 vezes.
estou pedindo uma outra oportunidade, é para fazer aquilo que deu certo melhorar. E aquilo que não deu certo, principalmente em equipe, ter a chance de consertar. E é claro para mim, Lécio, é claro, muito claro, a gente tem que diminuir esse número de secretarias. Você pode juntar finanças com administração e talvez até planejamento numa só, é tudo pertinho. Dá para reduzir? Dá para reduzir o número de cargos comissionados? Dá. Dá para valorizar o funcionalismo que está pisoteado? Dá. Né? Dá para cortar essas despesas altíssimas? Dá. Mas eu não tenho compromisso nenhum. Nenhuma pessoa que estiver me ouvindo agora e que balançou uma bandeira para mim, que pôs um adesivo no carro, não tenho compromisso com nenhuma dessas pessoas. Voto, nós estamos abertos a todos aqueles que acreditam na nossa proposta, mas compromisso eu não fiz nenhum, mas tenho na cabeça algumas poucas pessoas. Vou citar um, por exemplo, o Cleomar, que eu acho que é um cara bacana, é cargo de carreira, e foi um excelente secretário de finanças e poderia assumir de novo. O tempo dele venceu. Eu passo agora a palavra para o professor Dimas, que tem até 1 minuto para a sua pergunta, professor, para que o candidato possa responder, já está valendo. Ok. Claudenir José de Mello, seja bem-vindo. Prazer muito grande estar aqui ao seu lado, e você está sentado na cadeira do decano, que pelo menos o Tadeu me dá essa prerrogativa, né? Que eu sentar na melhor cadeira, que era Luiz Marafelli. Que Deus o tenha. Mas, candidato Claudenir José de Mello. Interessante que eu tive com o Donizete Bernardes, Dodó, meu amigo, meu ex-aluno também, como você e o Lécio já foram. E o Dodó me falou uma coisa muito interessante, o Donizete Bernardes. Em 2017, iniciou-se, através dele, né, a Delegacia da Mulher em Arcos, né? O delegado Elmer, inclusive, estava, como se diz, também engajado nisso. E o Donizete disse que não foi em frente, né? É a NAEMA, Núcleo de Apoio Especial à Mulher Arcoense, porque está tendo realmente muita violência doméstica em Arcos, como tem no Brasil inteiro. Dimas, eu vou pedir para você formular a pergunta, que o minuto já venceu. Qual que é a pergunta? Então, você, sendo eleito, você vai levar em frente, por exemplo, esse projeto do Donizete, que em relação à Delegacia da Mulher em Arcos? Sim. 2 minutos para a resposta. Sim, o Donizete Bernardes tem nos apoiado, uma pessoa muito boa, muito benquista, e tem essa ideia na cabeça, tem essa vontade, e é uma necessidade, a proteção da mulher. Vamos sim, logo quando ele veio para a base de apoio, né, ele fez essa sugestão. E o Donizete Bernardes também é uma pessoa muito ligado à cultura, é um grande artista que tem aqui na nossa cidade e que pode nos ajudar em muitos setores, né? E uma pessoa de muita sensibilidade. E prefeitura é para cuidar das pessoas. Prefeitura é para acolher. É claro que a gente tem que fazer todos os tipos de política pública de proteção à mulher, de proteção à família, de criar um ambiente bom, que o marido possa estar trabalhando, que a esposa possa estar trabalhando, que os filhos possam estar estudando ou também trabalhando, que o ambiente familiar seja uma coisa muito aprazível, que seja uma coisa muito boa, para não gerar as necessidades, né, de ter que se procurar a Delegacia da Mulher. Vamos ajudar, né, vamos trabalhar para isso, né, para que possa efetivar esse desejo da Delegacia da Mulher, mas que bom que ela existindo, que não precise ser
é utilizada para nenhuma situação de violência, que a gente ficaria muito feliz, né, se isso acontecesse. E o que a gente deseja sempre é um ambiente de muita paz, de muita tranquilidade. Muito bem, passo agora, Dimas, mais uma pergunta. Isso. Em seguida, mais uma pergunta. 1 minuto, por favor, para a sua pergunta. O que se fala muito aqui, Tadeu Nunes inclusive bate muito nessa tecla, é pegar funcionário de carreira, não pegar gente de fora. O funcionário de carreira já está lá recebendo e, obviamente, que ele tenha X% a mais, porque ele vai pegar uma secretaria. Você falou no Cleomar. Cleomar é funcionário de carreira, não é? Da prefeitura? Ele é efetivo na prefeitura. Então você já, por exemplo, já vai pegar o Cleomar, já não tem que pegar alguém lá de fora, já pagar. Além do Cleomar, por exemplo, o Bolsonaro citou, falou assim, eu vou 2 pilares, eu vou pegar o Paulo Guedes e vou pegar o Moro. Em cima do Paulo Guedes e o Moro não tem problema nenhum. Se você quiser, você também pode citar um outro nome que você, por exemplo, iria, como se diz, aproveitar lá que seja funcionário de carreira, ou você não tem essa pessoa? O candidato tem 2 minutos para a resposta. Olha, o Cleomar é funcionário de carreira, conhece a prefeitura como ninguém, foi meu secretário, depois foi secretário com o Dr. Roberto Alves, então a gente fica muito tranquilo, e esse era minha pessoa de confiança lá na prefeitura. Eu só assinava as coisas depois que o Cleomar tivesse dado visto antes, né? Mas eu não tenho essa preocupação ainda não, Dimas, de procurar outras pessoas. Outras pessoas trabalharam com a gente também e eram funcionários de carreira, né? Mas é bom valorizar. O funcionalismo, né? Todos aqueles que tecnicamente são bons, e eu quero partir para isso. Volto a insistir, o Bolsonaro, eu votei no Ciro Gomes na eleição passada, mas eu tenho gostado de algumas coisas que o Bolsonaro tem feito, né? Inclusive, essa situação de diminuir o número de ministério foi bom. A gente também pretende, porque é necessário. E aquela situação dele colocar R$600 nas contas daquelas pessoas que precisam, também eu achei muito bom para movimentar o comércio, né? Mas, voltando à equipe, nós queremos montar uma equipe técnica, uma equipe enxuta, para sobrar dinheiro. Para a gente voltar às escolas de tempo integral. A Arcos tinha 3 criados nos mandatos anteriores e depois acabou-se com elas. E eu quero voltar no tema assim que tiver oportunidade, porque a escola de tempo integral é onde que a criança passa o dia todo. É onde que ela é educada, é cuidada, é alimentada e o pai e a mãe ficam tranquilos. Muito bem, passamos agora a palavra ao Dr. Gilberto Amarante, que tem até 1 minuto para formular a sua pergunta. Baiano, bom dia mais uma vez, seja bem-vindo, bom dia novamente os ouvintes. Bom, mas deixa eu fazer uma ressalva aqui, a gente tem que fazer as perguntas, muitas vezes a gente tem até um palpite que seja a resposta, mas nós temos que fazer a pergunta pensando no ouvinte, né, o que ele gostaria de ouvir. Você falou aí dos 108 comissionados, cargos, 208 contratados. De fato, parece ser um número meio exorbitante. Você vai priorizar funcionários de carreira. Agora, qual o compromisso que efetivamente você pode assumir em termos de número? Porque uma coisa é eu dizer, olha, eu vou privilegiar o funcionário de carreira, vou evitar esse número de contratações e fiquem abertos. Você tem números para apresentar? Olha, eu assumindo, eu vou cortar X cargos comissionados e X cargos de contratos. Não, depois eu vou ter outra pergunta. Muito bem. O candidato tem até 2 minutos para responder. A pretensão, né, em número de secretarias, né, eu tenho quebrado cabeça com isso para diminuir ao máximo. Porque tudo é importante. Mas, de repente, você pode ter uma secretaria e ter departamentos ligados àquela secretaria, que vai resolver. Porque não adianta você, de repente, você tem um secretário, vamos dizer, de
de obras. Mas se não tiver recursos para fazer obras, ele não vai fazer. Você tem um secretário de saúde, mas se não tiver recurso, ele não vai executar saúde. Então é preciso sim, é preciso enxugar, né, esses cargos comissionados. A gente tem que olhar o máximo que puder, mas eu acho que aqui que dá para cair. Eu tinha 70 e poucos, né, agora tem 108. Então, eu acredito que dá para reduzir aí desses 108 pelo menos uns 40%. Vamos dizer que a gente consiga reduzir aí umas 4 ou 5 secretarias, também seria muito bom para sobrar recursos, né, para investir. Para investir, volto a falar, na escola de tempo integral. A política de Arcos sempre foi a política do mais. Na época do Plácio fez tantas escolas, a dona Hilda fez tantas, depois fez tanta coisa, o outro fazia um pouco mais. Infelizmente, nesse mandato, a gente caiu, foi no retrocesso. Aí já é com o Dimas, que é professor. Ao invés de somar, foi a diminuir. Foi a zerar. E não foi por pandemia. As escolas de tempo integral foram fechadas no final do ano passado, não tem nada a ver com a pandemia. Muito bem, terminados os 2 minutos. Doutor Gilberto, mais uma pergunta. Tá bom. Então, Tadeu, Baiano, a gente pode, então, de repente deixar consignado que você está assumindo o compromisso de reduzir 40% dos cargos comissionados, não é isso? E somado aí com os contratados. Bom, eu ouvi o seu programa também, a sua entrevista no meio da semana, e você utilizou uma frase interessante, uma frase de efeito: tolerância zero no seu governo, com corrupção. Ok. Para não ficar na frase, eu acho que o eleitor gostaria de saber o que você vai fazer efetivamente para combater a corrupção no governo, já que os problemas que você está passando são problemas sérios. Você imputa o problema à sua assessoria, as pessoas trabalharem com você. Então eu imagino que você deve ter algo efetivo para dizer: eu vou fazer isso para evitar que isso aconteça novamente. O que você faria nesse sentido? O candidato tem até 2 minutos para a resposta. Olha, Gilberto, eu nunca participei de uma, ou raramente, né, não vou dizer nunca, de uma sessão de abertura de licitação. Eu nunca conversei com nenhum empresário sobre qualquer licitação. Hoje eu acho que com a tecnologia pode fazer igual está fazendo, né? Hoje nas políticas pode se transmitir ao vivo, né, as sessões de licitação. Nós chegamos a convocar a associação comercial para ir no prédio da prefeitura, para falar para eles: incentivem o comércio, né, os empresários de Arcos a participar da licitação. Então, é preciso da gente, eu vou responder diretamente a sua pergunta, é dar transparência total, é divulgar ao máximo, que já é feito dessa forma, né? E também criar quase que, eu acho que hoje é impossível ser prefeito se você não tiver ali uns 2 bons advogados, se você não tiver uns 2 bons contadores e auditores internos para fiscalizar isso o tempo inteiro. Aí sim a gente pode dizer, né, com toda clareza, e volto a afirmar: terei tolerância zero com corrupção, porque o que eu passei eu não desejo para ninguém. Dizer: o baiano é santo. O baiano não é santo, mas eu sou acusado de coisas que eu não fiz e que, graças a Deus, a gente tem provado isso na justiça, né? À medida que a gente tem as possibilidades. Tolerância zero com a corrupção, sim. Muito bem, agora volta a palavra ao Lécio, que também tem 1 minuto para formular a sua pergunta. Candidato baiano, deixa eu te contar um negócio. A gente está aqui, na verdade, nós temos que fazer essas perguntas, né? Às vezes são perguntas meio indelicadas, não vamos tratar do passado, vamos ter uma expectativa para o futuro, né?
A gente sabe que Dona Hilda, quando assumiu o seu primeiro mandato, ela trouxe para o município do 6º ao 9º ano, antigo 5º ao 8º, né? E de lá para cá veio adequando, como você colocou aí, o Plácio mesmo, na sua segunda gestão, fez 44 salas de aula. E é sabido pela sociedade que na sua gestão, esse 6º ou 9º ano foi devolvido, né? Para o Estado. Na primeira gestão sua, teve uma tentativa, houve uma manifestação, acabou voltando atrás e acabou concluindo no final com o doutor Roberto Alves. Não, iniciou-se no seu e acabou no Roberto. O que você me fala? Você acha que foi uma decisão correta? Essa decisão, você não acha que isso trouxe um transtorno muito grande para a população de Arcos, que hoje tem que deslocar para as escolas estaduais, não? Muito bem. O candidato tem até 2 minutos para responder. Bom, o que aconteceu? No nosso primeiro governo, o que a gente fez? Nós fizemos uma junção de 2 escolas para salvar as 2. A escola da Ilha estava para fechar, ela é estadual, e a escola da Boa Vista também não estava para fechar, mas é do município, né? E a gente teve que readequar para salvar a escola da Ilha. Aí nós ficamos na escola da Boa Vista com as séries iniciais e deixou as outras séries, inclusive o 2º grau, que é do Estado, lá com a Ilha. Foi um jeito de salvar a escola da Ilha, senão iria fechar. No Santo Antônio, com a Vila, é pertinho. Ali não tinha transporte. Então fez uma readequação de a escola do Santo Antônio ficar com as séries iniciais e a escola da Vila ficar com as séries finais, porque ali não há nem deslocamento. Foi o que nós fizemos. O que nós fizemos efetivamente foi isso. Depois, no governo subsequente, que foi o doutor Roberto Alves, aí que ele devolveu, né, para o Estado de 6º ao 9º e que forneceu também o transporte. Esse transporte aí se tornou necessário. E o governo atual cortou esse transporte. É necessário esse transporte porque tem bairros de muito longe. Como é que o menino sair lá do Esplanada, sair do Jardim Bela Vista, do Calcita, do São Judas e de outros pontos para chegar até as escolas estaduais? Então, realmente, precisa desse transporte, né? Aí volta no recurso. Por que ele cortou? Porque está com a folha inchada, porque tem essas despesas muito grandes com jardinagem e limpeza pública. Muito bem. Nós vamos vencer o prazo do candidato responder. Agora, professor Dimas, uma pergunta, professor, tem até 1 minuto. Daqui a pouquinho nós vamos para o primeiro intervalo dessa entrevista com o candidato a prefeito de Arcos, Claudenir José de Mello, professor Baiano. Dimas, 1 minuto para sua pergunta. Okay. Uma pergunta eu posso fazer até para os 2 candidatos, estão polarizados em 2. Claudenir José de Mello, eu tenho 1 minuto, mas é muito fácil a pergunta. A atual Câmara votou para diminuir o número de vereadores de 13 para 9. Diminuir o salário do prefeito de 24 mil para 12 mil. E um vereador vai ganhar pouco mais de R$1.000. É o que o mundo inteiro está fazendo. Está diminuindo cadeira na Europa, na Itália, etc e tal. E o Chile está brigando para isso acontecer. Tudo bem. Você concorda com a atual Câmara que votou para diminuir em 50% o salário do prefeito e diminuir drasticamente o salário do vereador? Você concorda que isso está correto? O candidato tem até 2 minutos para resposta. Os secretários também, né? O Lécio até foi que me ajudou aqui. Então vamos voltar aqui. Até 2 minutos para resposta. Dimas, isso vem casar, concordo completamente com isso. Essa economia vai ser para o mandato seguinte. O que eu estou propondo, e a razão da minha candidatura, respondi logo, já entrei falando sobre isso, se não houver esse corte drástico no número de cargos comissionados, no número de secretarias, tirar essas despesas altíssimas com essas terceirizadas,
que somando isso aqui dá perto de 1 milhão. Não vai fazer obra nenhuma. O prefeito está fazendo algumas obras este ano, sabe por quê? Por causa da pandemia. Porque ele não teve que buscar crianças na zona rural para trazer para as escolas. Economizou aí perto de 1,5 milhão, 2 milhões. Não levou os meninos para a faculdade, mais ou menos uns 2 milhões. Com esse dinheiro da paralisação é que ele fez essas obras. Porque com esses gastos exorbitantes que ele tem, ele não iria dar conta de pagar a folha em dia, se permanecesse o quadro normal. E olha que Arcos arrecada muito. Então eu quero dizer para a população, cuidado, gente, cuidado, olha, é hora de pensar. Não é nesses 3 últimos meses que aparece obra para todo lado. São os 4 anos, com essa folha inchada, com mais um tanto de gente que pode entrar e ser contratado, vai ser pior do que foi agora. Agora tem aparecido até a iluminação de Natal, né? Acho que ninguém pensou nisso, já está se colocando agora. Então, em época de política, isso é eleitoreiro, né? Não é isso que a gente quer. Terminados os 2 minutos, eu quero dizer aqui para a assessora do Baiano, a Tatiele, nós começamos às 12 horas e 20 minutos. Então, mais 30 minutos dá 12 horas e 50. Agora são 12 horas e 46 minutos. Então, continua os 30 minutos de entrevista do debate. Gilberto, você está com a palavra, você tem até 1 minuto para a sua pergunta. Ô, Baiano, primeiro, apenas para complementar uma resposta que para mim não ficou muito claro, você estava falando aí que seria um sonho realizar a implantação de um CTI em Arcos, né? Tem como colocar um CTI aqui e assumir, aliás, é viável colocar um CTI aqui e assumir esse gasto que é altíssimo, e quem garante que essa vaga de CTI sempre vai ter ocupado por um cidadão de Arcos, hein? Não é regionalizado? Como explica isso aí pro eleitor, por favor? Eu queria que você me falasse, no final, sobre a questão das posturas. Aplicação de lei de posturas no município. Né? Porque entra governo, sai governo, é uma questão complicadíssima. Como é difícil aplicar lei, fiscalizar a lei de posturas no município. Questão de cachorro em rua, por exemplo, nós estamos vendo essa está tomada novamente de cachorros. Então eu queria saber o seu projeto para isso também. O candidato tem até 2 minutos para a sua resposta. Professor Gilberto, CTI em Arcos é uma necessidade. O CTI não garante vaga só para Arcos, não. É igual a Arcos envia hoje para a Lagoa da Prata. Mas é uma necessidade. É urgente. Precisa de ser implantado. Está no nosso projeto de governo, está nas prioridades. Se eu tivesse que elencar uma prioridade hoje na área de saúde, é o CTI aqui em Arcos. Porque é muito triste ficar a família ali com o paciente, tentando aquela vaga em outro município. E com o bloco cirúrgico que a Santa Casa está fazendo, também é necessário ter o CTI. Mas aí precisa ir muito desse CTI. Mas para bancar é caro. Saúde, ela não tem preço, né? Mas ela tem custo. E esse custo tem que vir do governo federal, estadual e municipal. O SUS, ele repassa muito pouco. Então, a Santa Casa fica deficitária. Então, o município tem que investir. A irmã Sandra me falou que fez uma auditoria e que eu fui o prefeito, segundo ela, ou dos que mais investiu dinheiro do município na Santa Casa. Por isso que eu estou falando. Vamos enxugar essa máquina pública, vamos cortar essas despesas altas para a gente investir no que realmente é muito importante e necessidade. É o CTI, é fazer as cirurgias aqui em Arcos. E quanto à sua segunda pergunta, numa oportunidade a gente tenta resolver. Muito bem, encerrado então os 30 minutos iniciais, agora sim, 12 horas e 50 minutos, nós vamos a um rápido intervalo de 5 minutos, e nós voltamos com a participação do candidato Claudenir Zé de Mello
aqui no programa Debate, que tem oferecimento da JF Materiais de Construção. Você está ouvindo Programa Debate. Oferecimento JF Materiais de Construção. Construir ou reformar, esse é o lugar. Todos os dias a JF Materiais de Construção realiza sonhos. Afinal, não é só uma obra, é o seu projeto de vida. E na JF Materiais de Construção você encontra um amplo showroom com tudo para tirar o seu sonho do papel. Pisos, revestimentos, tintas, louças, metais, peças para banheiros e cozinhas, iluminação, material elétrico e hidráulico e muito mais. Faça-nos uma visita. Teremos o maior prazer em atendê-lo. Estamos na Rua Luzia Aparecida Franco, 160, ao lado do Parque de Exposição em Arcos. Telefone 3351-2571. Construir ou reformar, este é o lugar. Muito bem, agora são 12 horas e 51 minutos no oferecimento da JF Materiais de Construção. Você acompanha aqui pela 94 FM a cobertura das eleições 2020. A JF Materiais de Construção está presente durante toda a obra, do material bruto ao acabamento, oferece tudo que você precisa para a sua construção ou reforma. Com tradição, qualidade e milhares de opções disponíveis, a JF busca sempre oferecer as melhores condições para o seu conforto e segurança. Procure um dos nossos vendedores e faça o orçamento. Eles terão o maior prazer em atendê-lo. A dica da JF de hoje é os filtros de ponto de entrada Lorenzetti. Ajuda a filtrar sua água, retirando as impurezas. O refil tem vida útil de 6 meses. Tem também os bloqueadores de ar em sua casa. Produto instalado após o seu cavalete, diminuindo o seu consumo de água, pagando apenas a água e não ar, possivelmente vem da tubulação da companhia distribuidora de água. Procure a JF, um dos vendedores que terão o maior prazer em atendê-lo. Construir ou reformar, esse é o lugar. A JF está ao lado do Parque de Exposição, na Rua Luzia Aparecida Franco, 160, Bairro Industrial 2, Arcos. Telefone 3351-2571. A cobertura das eleições 2020 aqui na Rádio Cidade tem oferecimento do consultório odontológico Dr. Fábio Rodrigues Teixeira, Twister Softnet, aliás, o espaço odontológico Fábio Rodrigues Teixeira, Dr. João Batista e Twister Softnet. O Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira, na busca pela excelência do seu atendimento, conta com os seguintes profissionais: Dr. Fábio Rodrigues Teixeira, Dr. Rodrigo Caviola, Doutora Ana Cláudia Protásio, Doutora Valéria Cunha Rodrigues e Dr. João Júlio Cardoso. Uma equipe preparada e toda a tecnologia disponível na busca do seu melhor sorriso. Agende a sua avaliação no Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira. Excelência em odontologia. Rua Getúlio Vargas, 227, apartamento 1, em cima da panificadora Caran. Telefones 37 3351 0506 ou 3405 0506. Tem novidade na Twister Softnet. Você já conhece Stabilis, que é a internet de qualidade e estabilidade. Agora, a Twister fornece aos seus clientes o IPv6. O IPv6 é um novo protocolo de internet muito mais rápido, proporcionando uma experiência única para vocês usarem em suas redes sociais, WhatsApp e muito mais. Ei, venha você também para a Twister Softnet, Avenida Governador Valadares 596, no centro de Arcos. Telefone 3351-3160. O WhatsApp 99869-2001. Acesse agora o nosso site www.twister.com.br. Falta de sono, ansiedade, pânico, tristeza.
falta de apetite, idoso com alterações de comportamento, tudo isso é mais comum do que você imagina. Agende hoje mesmo sua consulta com o Dr. João Batista, psiquiatra com especialidade reconhecida, em Lagoa da Prata, Clínica É Viver, 3261-8684 e em Arcos, 3351-4090. Você está ouvindo Programa Debate. Oferecimento JF Materiais de Construção. Construir ou reformar, esse é o lugar. Todos os dias a JF Materiais de Construção realiza sonhos. Afinal, não é só uma obra, é o seu projeto de vida. E na JF Materiais de Construção você encontra um amplo showroom com tudo para tirar o seu sonho do papel. Pisos, revestimentos, tintas, louças, metais, peças para banheiros e cozinhas, iluminação, material elétrico e hidráulico e muito mais. Faça-nos uma visita. Teremos o maior prazer em atendê-lo. Estamos na Rua Luzia Aparecida Franco, 160, ao lado do Parque de Exposição em Arcos. Telefone 3351-2571. Construir ou reformar, este é o lugar. Já estamos de volta, agora são 12 horas e 56 minutos. Nós iremos até as 13 horas e 20 minutos. Depois desse tempo, nós teremos 3 minutos das considerações finais para o candidato. A partir de agora, então, liberado 2100, no WhatsApp 3351-2100, você vai mandar a pergunta e nós vamos aqui trazer a sua pergunta, que já está chegando aqui. Vamos lá, primeira pergunta. Quais suas propostas para o esporte da nossa cidade? É o Robinho. Eu te fiz essa pergunta, vou repetir novamente a pergunta, mas como nós somos democráticos, né, ele mandou, nós ouvimos aí do prefeito, o candidato agora, o que ele tem a dizer sobre propostas para o esporte. Até 2 minutos. Claro, né, que dá apoio total ao esporte, tanto o especializado quanto também o futebol, todos os esportes. Mas essa pergunta, né, realmente ela caiu na sexta-feira e pode ser. Ontem mesmo estava lá no Olaria, onde que era um buraco onde o pessoal jogava lixo, a gente abriu lá, urbanizou, fez um campo de futebol e ontem o pessoal estava praticando esporte lá. Então a gente, eu sou do esporte, né? E vamos apoiar muito ao esporte. Mas gostaria também de aproveitar esse tempo, né? Para dizer que é muito necessário e está no meu coração a construção de uma casa lá em Barretos. O Lécio, que é do mercado imobiliário aqui de Arcos, um lote lá é mais ou menos o valor daqui, perto lá do hospital, perto dos 200 mil. É comprar um lote, fazer uma casa boa, com os 10 quartos, cada um com um banheiro, uma sala grande, uma cozinha grande, tanto para hospedar os acompanhantes quanto os pacientes. Nós alugamos uma casa em Barretos, né? Depois já se alugou 2 depois e infelizmente o número de casos não está diminuindo, está aumentando. Então isso está no meu coração e Deus abençoando que dê certo. É um projeto que eu quero fazer com muito carinho. Tem pessoas aqui de Arcos, até na fase infantil, que está tratando em Barretos. A expectativa é de ficar lá, 2 anos sem poder vir a Arcos. Então, para a pessoa ter ali aquele quartinho, né? Vamos dizer, aquele quarto, para colocar suas coisas e ficar aquele tempo, né? De uma forma mais confortável. Muito bem, vencido o prazo, nós temos a pergunta agora do 9114-2500. Quero deixar claro para quem está mandando mensagens, nós não estamos olhando aqui o conteúdo da mensagem, não existe nenhum tipo de selecionamento. Porém, eu darei o nome, o número do telefone da pessoa para não ficar no anonimato, que nós temos que trabalhar dentro de total transparência. 9114-2500. Professor Baiano, o que você acha sobre prisão e início do cumprimento de pena após julgamento criminal em segunda instância? E qual o seu posicionamento sobre o foro privilegiado? O candidato tem até 2 minutos para responder. Ninguém precisa, né, ter foro privilegiado, né? A justiça deve ser igual para todos, né?
E aquilo que está escrito na lei, né, é o que deve ser cumprido. Se o Congresso entender, né, que deve haver prisão em segunda instância, que se cumpra a lei, né, e está sendo discutido isso, eu não tenho nada contra essa situação. O que eu acho que deve se buscar é a justiça. Você prender alguém injustamente é muito triste. A prisão é o último dos recursos. Então, isso é terrível. Eu, né, posso dizer que sofri isso na pele. Fiquei preso 126 dias, é a chamada prisão preventiva, é como se eu pudesse atrapalhar uma investigação, é como se eu pudesse oferecer risco à sociedade. Tão logo foi julgado em segunda instância, foi revogada e foi decretada que a prisão havia sido desnecessária, né, e ilegal. Então, eu peço assim, muito a Deus, né, que, já que a justiça é de Deus, aqui na terra o que tem é decisão judicial, e todas aquelas tudo aquilo que a justiça pediu que eu fizesse, ou determinou, na verdade a justiça determina, eu nunca deixei de cumprir. Mas a prisão, ela me mostrou um mundo novo, que a gente precisa de muito pouca coisa para viver. Eu falei aqui no passado e vou repetir: 2 bermudas, 2 camisas, um chinelo, um copinho, uma colher. E eu passei esses 4 meses e graças a Deus, Deus me sustentou e eu estou aqui hoje, né, dessa forma. Muito bem, mais uma pergunta agora, o telefone 9156-9394. Uma frase do adversário que repercutiu muito mal, abre aspas, quem manda na prefeitura sou eu, fecha aspas. Você concorda com isso? A pergunta é do Átila, o telefone dele é o 9156-9394, você tem até 2 minutos para responder. Quem manda na prefeitura, é claro que é o povo, né? O poder emana do povo. É o povo que deve mandar na prefeitura. Na verdade, o povo dá uma autorização através do voto para o prefeito, né, exercer o mandato. Então isso é muito importante, né? Eu quero dizer assim que eu não fui prefeito de gabinete, quem mandava na prefeitura na verdade era o povo que eu ouvia muitas ruas. E vamos lá. Lá no Otto Maia, por exemplo, construímos 2 postos de saúde, asfaltamos a Laura Andrade, fizemos a Praça do Planalto, né? Lá no Calcita asfaltamos o bairro inteiro, fizemos as ligações entre Vila e Olaria e a Praça do Niterói, e fizemos, lá no bairro São Vicente, fizemos uma verdadeira transformação, abrimos várias ruas, e lá fizemos a creche lá do bairro São Vicente, também uma quadra, tudo isso ouvindo a população. Então você, estando perto da população, você ouve o problema e você busca formas de resolver. Aquela travessia aqui da BR-354, não sei se vai dar tempo de falar sobre isso, lá é um transtorno. E nós, ouvindo o povo, sugeriu de colocar o semáforo, nós colocamos e atenuou um pouco, né? Ouvindo a população, a gente busca fazer políticas públicas. E hoje, o povo de Arcos, né? Ele quer o quê? Ele quer, gente, um lactário, uma padaria aberta. A gente com tantas coisas em Arcos, né? E de repente tem um lactário, uma padaria fechado. E a gente tem que falar nisso, desse tempo. Muito bem, vencido o tempo, né? Os 2 minutos. Quero falar do Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira, Excelência Odontologia. O Espaço Odontológico conta com mais diversas especialidades para oferecer a você, cliente, um tratamento individual e humanizado. Dentre as especialidades atendidas do Espaço Odontológico, conta com pioneirismo em artes e região da microscopia, no tratamento endodôntico e também na hipnoterapia aplicada à odontologia, entre outras áreas. Tratamento de canal, implantes, cirurgias simples e avançadas
estética e harmonização facial são algumas das especialidades encontradas no espaço odontológico. Se você não conhece, venha conhecer nossa estrutura, nosso atendimento e nosso serviço. Estamos localizados na rua Getúlio Vargas, 227, sala 01, no prédio da Panificadora Caran. O telefone é o 3351-0506 ou 3405-0506. Siga-nos no Instagram, @clínica_embaixo, Fábio. Vamos mais uma pergunta. Pergunta agora é do telefone 9984-7176. Bom dia a todos. As pracinhas estão todas abandonadas por conta do vandalismo. Gostaria de saber do candidato se ele tem algum projeto para preservar as pracinhas. Não adianta arrumar. Não por segurança, sem segurança de protegê-las, uma Câmara resolveria. O Antônio Luiz quer saber a respeito das pracinhas. Só tem até 2 minutos para sua resposta. Olha que nós construímos praças nessa cidade, viu? Só para tentar lembrar, nós construímos praça lá no Sol Nascente, aquela praça em volta da igreja de Santo Antônio nós construímos, praça lá do Esplanada nós fizemos outra lá no São Judas, fizemos praça lá no bairro Brasília e lá no Olaria. E falta cuidar dessas praças, né? Então é preciso cuidar. Tem uma empresa que é contratada para isso, me parece que fica em torno de 40 mil por mês, só para cuidar. E aonde tem necessidade de se fazer uma praça, é preciso fazer, porque senão ela vira um local de depósito de lixo, né? Tem o maior zelo com essa situação das praças e a gente quer continuar esse projeto. E a grande maioria nós fizemos com a própria equipe da prefeitura. Por isso que nós conseguimos construir tantas. Mas deixa eu voltar num tema muito importante, que é abordar um tema muito importante, que é o produtor rural, né? Que ficou muito abandonado durante esse tempo todo. É preciso ter estrutura para levar o benefício para o produtor rural. E a gente tem que ficar muito atento, porque durante todo o mandato, né, ficou as estradas rurais aí todas abandonadas. Agora, nesses últimos meses, né, ontem mesmo eu encontrei com a patroa, né, estava indo ali para aquele lado do Olaria. Então, é preciso a gente ter uma gestão boa, comprar maquinários, comprar caminhões e dar toda a condição para que o almoxarifado possa fazer obras, tanto na zona rural, como também aqui na zona urbana e por toda a cidade. Muito bem, 2 minutos, a resposta do candidato. Nós vamos agora para a pergunta do telefone 9903-1774. Tem um pessoal aqui mandando, pedindo para não citar nome, número de telefone. Nós não vamos levar ao ar. Se chegar até a sua pergunta, pedindo para não citar nome nem número de telefone, nós não compartilhamos com isso. O pessoal tem que ter coragem de se identificar. Por que trazer responsabilidade para nós aqui? Nós não temos absolutamente nada contra nenhum candidato. Então, se você quiser perguntar, dê nome ou seu telefone irá ao ar. O telefone agora é o 9903-1774. O candidato só fala em cargos comissionados, o atual prefeito. E a doação dos lotes da sua gestão para amigos e companheiros de campanha? Vai falar não? Você tem até 2 minutos para responder ao ouvinte. Olha, a política de doação de lotes aqui em Arcos, né, ela não nasceu comigo, né? Os prefeitos, né, a grande maioria deles doaram lotes e a gente doou utilizando a mesma lei do Promas, né? Foram doados em Arcos uns 1.000 e tantos lotes. Os lotes que nós doamos, né, lá no Sol Nascente, também no Santa Efigênia, foi obedecendo os critérios do Promas, né? E a lei diz que quem ganha até 5 salários mínimos, né, pode ser contemplado. E nós fizemos exatamente dessa forma. Isso foi passado pela Secretaria de Integração Social, né, que fez lá os cadastros, o levantamento socioeconômico e fez as doações. E graças a Deus, né, muitas pessoas saíram
do aluguel, construindo lá suas casas. Também fizemos lá no Floresta, a prefeitura doou o terreno, a empresa construiu e pôde vender os lotes, né, numa condição melhor, no Minha Casa Minha Vida. Qual que foi a diferença do Sol Nascente e do Santa Efigênia? Que cada pessoa pode construir a sua casa da forma, do projeto que ela achar melhor. Então, é uma política pública, né? E eu sou a favor do seguinte: a pessoa ganhou o lote. Se ele não utilizou para fazer a sua residência, que é a finalidade, né, que aquela pessoa, que a prefeitura busque a devolução para o patrimônio público, né? Mas nesse mandato não se fez uma casa popular. Fazer moradia é nosso compromisso. Muito bem, a pergunta agora é da Pete, lá da Zona Norte. O telefone dela consta aqui na lista. A Pete é conhecida, não tem necessidade de dizer o nome dela. Baiano, e quanto à Casa de Apoio de Belo Horizonte? Tem algum projeto? 2 minutos. Casa de Apoio de Belo Horizonte, nós também que alugamos, instituímos, né, a Casa de Apoio. Devo dizer que tem muito tempo que eu não sei como que funciona, que está funcionando. Mas na minha época eu cheguei a colocar um carro à disposição lá na Casa de Apoio para que as pessoas que precisassem se deslocar, né, para ir nos hospitais, nas consultas, pudessem, né, ter maior conforto. A Casa de Apoio em Belo Horizonte, né, vale muito, né, para a população, mas eu não falaria em construção de uma casa em Belo Horizonte, né, que eu não teria avaliação assim do valor, mas a Casa de Barreto sim vamos construir, e aquilo que houver de necessidade na Casa de Belo Horizonte, vamos estar acolhendo sim, porque é muito necessária. Eu tenho uma tia que já mora com Deus, ela fazia quimioterapia e depois ia para a Casa de Apoio de Belo Horizonte para ficar descansando. Tem sido muito útil. Acho que foi uma política pública muito acertada. Outras cidades vizinhas fizeram, né, copiaram o mesmo modelo, mas nós devemos partir para resolver o máximo de caso aqui em Arcos. Tem pessoas que vão a Belo Horizonte, às vezes, para fazer um exame. Se a gente resolve aqui em Arcos, evita esse transporte, evita essa despesa. Então, saúde sempre foi, né, uma bandeira do nosso governo e vai ser prioridade de novo, né? E volto a dizer, vamos economizar de todos os lados para a gente fazer uma boa gestão na saúde, na educação, em todos os setores. Muito bem. Você está acompanhando a entrevista com o candidato, o professor Baiano, candidato a prefeito da cidade de Arcos, cobertura das eleições 2020, tem oferecimento também da Twister Softnet. A Twister Softnet é a internet de qualidade que nossos clientes aprovam e recomendam. Fibra ótica com estabilidade, qualidade e preços acessíveis. Somente a Twister tem para você. Conheça os nossos planos e veja que é possível ter internet de qualidade com preços especiais e com diferencial não é cobrada a taxa de instalação. Solicite orçamento pelo WhatsApp 37 99869 2001. Acesse o site www.twister.com.br. Twister Softnet, é internet de qualidade, os clientes aprovam e recomendam. Vamos mais uma pergunta, dessa vez o 9829-5634. Boa tarde. Gostaria de saber do Baiano se ele vai terminar o serviço aqui na Rua Augusto Lara, perto do almoxarifado da prefeitura. 4 anos pedindo um poste de iluminação e aqui nada foi feito. O candidato tem até 2 minutos para responder. Isso justifica bem o que foi a administração, essa atual, né? Então está pedindo uma coisa básica que é um único poste, né? E tudo. Aí eu volto no tema que é importante, que é o tema político. Existe o administrativo, que é a gestão. Existe o político, que é a campanha.
o que eu vejo, né, é o prefeito atual fazendo uma campanha muito suntuosa, com o marketing perfeito, muita gente na rua, né, e colocando ali muitas situações. Mas isso foi os 4 anos? Não foi. Isso não reflete os 4 anos. Então agora o eleitor precisa de pensar nos 4 anos para frente. Eu fui prefeito durante 6 anos. Graças a Deus, tem obras nossas por toda a cidade. E volto a dizer, se não for para fazer coisas boas, se não for para fazer essas prioridades na saúde, na educação, vamos falar de creches. Não foi gerada uma vaga de creche nesse governo. Tirou o tempo integral. Tinha 3, podia ter 4, 5, 6, 7. E é uma necessidade. Com essa pandemia agora que houve esse déficit de ensino, aprendizagem, nosso compromisso, eu estive pensando isso, é colocar mais escolas, todas as escolas, de tempo integral. Porque vai ser necessário para que possa essas crianças, né, recuperar o tempo perdido. Mas a pergunta dele ilustra o que foi essa atual administração. Muito bem, nós vamos para a última pergunta. O tempo passou, 1 hora de entrevista foi muito rápida, então nós temos agora a última pergunta, o telefone 9815-2621. Meu nome é Lidiane, estou fazendo tratamento em Divinópolis, na ACOM. Estou indo de carro da Fumosa. Está sendo muito útil, porém os carros estão muito sucateados, quebrados, abandonados. O que o candidato tem a nos dizer a respeito desse assunto? O candidato tem até... Vamos lá, cadê o mouse aqui? É muito mouse aqui. Vamos lá, o candidato tem até 2 minutos e eu peço já antecipadamente desculpas às dezenas ou centenas de mensagens chegaram, mas o combinado não é caro. 1 minuto de entrevista e o candidato tem até 2 minutos para responder a última pergunta. Olha, claro que tem que comprar uma frota nova de veículos. Eu vi uma ambulância com, acho que é Durepox ou silicone, no retrovisor. E isso é uma vergonha para uma cidade como Arcos. Então é preciso, gente, pensar muito agora. É porque o dinheiro da Casa Popular, o dinheiro da frota nova de veículos para saúde, o dinheiro da compra das máquinas do almoxerifado, o dinheiro do tempo integral, o dinheiro de fazer o pãozinho lá no lactário, né? O abandono da zona rural, o que parou de fazer as cirurgias, a desvalorização do funcionário público, tudo isso é porque má gestão. O prefeito veio aqui, vai voltar e vai falar, eu peguei a gestão com crise. Estava em crise lá em 2017, 2018, por ali, ele foi e contratou a empresa Vina, com quase 400 mil por mês. Encheu a prefeitura de cargos comissionados. Não sobra dinheiro. Volto a dizer, se não houvesse a pandemia, a Prefeitura de Arcos não estaria fazendo nenhuma dessas obras e talvez estaria com dificuldade até de pagar folha de pagamento. O prefeito, ele não vai enxugar essa folha. Ele não vai cortar essas despesas altas de jardinagem e de limpeza. Então, os 4 anos futuros, olha, me dê essa oportunidade para a gente fazer esses cortes necessários para que a população possa ser bem atendida. Senão, vai continuar tipo a que a moradora acabou de reclamar. Muito bem, 2 minutos finais. Quero já agradecer a presença do candidato Claudenir José de Mello, professor Baiano, agradecer a Tatiele que estão acompanhando nesse início de tarde aqui na 94 FM. O objetivo nosso é esse, é trazer os candidatos para que você do outro lado possa fazer análise das propostas, das respostas, e o papel nosso aqui é total imparcialidade. Nós não temos compromisso nem com o Baiano e nem com o Denilson. O compromisso nosso aqui é com o eleitor e com a verdade
Por isso somos líder de audiência em Arcos, uma das rádios mais ouvidas da região, e isso é o jornalismo independente da 94 FM. O candidato agora tem 3 minutos para suas considerações finais e, em seguida, a gente continua com o bate-papo de redação, a bancada aqui. Baiano, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, quero parabenizá-lo pela maneira democrática de estar aqui, dando oportunidade aos ouvintes de ouvir as suas respostas e também atendendo ao convite da Rádio Cidade. Muito obrigado. Só tem 3 minutos para suas considerações finais. Eu agradeço, essa oportunidade e quero falar direto com o ouvinte, com o eleitor. É hora de pensar. É hora de pensar o que vocês querem para frente. O pessoal está fazendo uma campanha muito pesada, de muito marketing, está até atropelando o processo. Então, pense bem. De repente você ganha uma cesta básica hoje para votar. De repente você ganha uma prestação do serviço e depois você vai ficar 4 anos. Às vezes um parente seu, ouvinte, ou até mesmo a gente, precisar de uma saúde e não ter. Precisar de uma escola para os nossos filhos e não ter. Precisar de uma segurança e não ter. Então, pense nisso. Pense nisso na hora de votar. Vocês já conhecem o Baiano, prefeito, vocês conhecem o Baiano fora da prefeitura, então eu peço muito a vocês, avalie aquilo que nós fizemos durante o nosso mandato, avalie o que foi feito agora, avalie a presença até no seu bairro, do prefeito atual e também a minha presença. E quero dizer, o meu vice, doutor Sérgio, uma pessoa espetacular, não é do meio político, então ele veio compor comigo para somar na saúde. Esse CTI é um compromisso que eu fiz com ele, o bloco cirúrgico eu fiz com ele, voltar às cirurgias eu fiz com ele. Como ele não é do meio político, eu também fiz o compromisso, falei, doutor Sérgio, olha, nós precisamos fazer uma coisa diferente, bem atual. Cortar esses tantos cargos comissionados, cortar essas despesas exageradas para que a gente possa levar dignidade para a nossa população. Nós não podemos deixar Arcos do jeito que ficou esses 4 anos. Foi sofrido. Foi muito sofrido para a população. Então eu quero agora pedir a você, eleitor da zona rural, da zona urbana, quero pedir o seu apoio. Dia 15, votar no 22, no Baiano, no doutor Sérgio, para que a gente possa ter uma saúde boa, para que a gente possa ter uma educação boa, para que a gente possa ter segurança, que o produtor rural possa ser bem atendido e que as pessoas possam viver maravilhosamente bem em Arcos, onde nós amamos viver. Muito bem, já venceu os 3 minutos e assim foi a entrevista com o candidato Claudenir José de Mello. Lamento ele não ter confirmado na sexta-feira para a gente ter tido uma divulgação maior. Eu, sinceramente, eu fiquei com medo, fiquei preocupado de não vir, porque eu ficaria com cara de taxa aqui no seu coisa, eu não vim, e não seria bom também, daria a entender que eu estava fazendo alguma propaganda contra a pessoa dele. Volto a dizer, na sexta-feira ele achou que o tempo seria muito curto, viu a possibilidade da gente adiar, eu coloquei à disposição dele, então tudo conversado, dentro da maior democracia, transparência e honestidade. Mas não foi permitido, não foi possibilitado a divulgação, mas já quero antecipar no próximo domingo, Denilson Teixeira estará aqui para 1 hora também de entrevista no mesmo molde que foi feito com o candidato Baiano. É 1 minuto, a gente volta com o programa Debate aqui pelo 94 FM, com a participação da bancada. Vamos dar continuidade. Aliás, estou perdendo aqui o mouse, estou nem achando o mouse aqui mais, viu? Puxa vida. Agora sim. Então a gente volta daqui a pouquinho com o programa Debate. As eleições 2020 tem oferecimento Dr. Fábio Rodrigues, Espaço Odontológico, Dr. João Batista e Twister Softnet.